Olá pessoal, graça e paz. Obrigado a você que está conosco aqui mais uma vez no nosso podcast de vocação. Dizer que é uma alegria e um privilégio para nós podermos entrar aí na sua casa. Obrigado por você estar nos acompanhando. Espero que tenha sido conteúdos interessantes. Acho que esse é o nosso objetivo, né? Poder fazer com que essa conversa aqui possa impactar vidas. Esse é o nosso principal objetivo. E nós queremos também fazer um agradecimento especial para o Secate Estofado. Conhece o Secate Estofado? Conhece, né? Você já sentou num sofá reformado pelo Secate Estofado? Meu pai já 2 vezes. Aprova? Aprova. Então. Secate Estofados, você que está precisando de reforma em sofá, fazer o sofá sob medida, essa é a tua oportunidade, tá? Então eu vou deixar o contato dele, DDD 18 981 34 86 49. Repetindo, 981 34 86 49. Cabeceira de cama, reforma de sofá, reforma de poltrona, reforma de cadeira, o que você tiver. Banco de moto. Banco de moto, já reformou o meu banco de moto, não ficou um serviço, pareceu até que eu comprei um banco novo. Então, entre em contato com ele, tá? Eu tenho certeza que o William vai te atender e te atender da melhor forma possível. Bom, hoje nós estamos aqui com o Diego Nunes. Diego Silva Nunes, obrigado, tá, Diego, pela tua presença. Obrigado pelo convite. Prazer conhecê-lo. Você tem 40 anos. 40 anos. Tá, e você faz atualmente o que, Diego? Hoje eu profissionalmente? trabalho como autônomo, entregador. Você faz entrega de que alimento? Na linha Foods. Linha de alimentos mesmo. Pizzaria, hamburgueria, açaiteria, sorveteria, confeitaria, tudo que a gente Você entrega insumos, matéria-prima. Também, mais é matéria-prima do que produtos finais, né? Entendi. Legal. E quantos anos já você está nessa profissão? Essa empresa faz quase 3 anos, 2 anos e meio. Você é um autônomo, você é um prestador de serviço. Isso. E a van é sua, o combustível é seu, tudo seu, a empresa só faz o contrato direto com você. Só o frete, pedágio. E você está com disponibilidade para outras empresas ou essa empresa é full time teu? Você trabalha mais nela? Só para eles mesmo. Malemar tem um tempo para mim. Imagino. Você faz a região toda? Desde uns 500, 600 km, né? 600 km? Mais ou menos. Mais ou menos isso aí. Caramba, então é uma região grande. Comprida. O pessoal tá ouvindo tua voz assim, meio rouca. Tua voz sempre foi assim? Como é que é a história disso aí? Não. Isso aí começou desde o ano passado. Ano passado? Ano passado, não, 2023, na verdade. Peguei uma gripe no começo do ano e a gripe passou, curou. Só que a voz foi ficando rouca. Foi sumindo, até que chegou a um ponto que não tinha mais som. Eu falava e tava cochichando. E aí foi no otorrino, chegou lá, ele fez um exame de vídeo lá de endoscopia. Aqui em Araçatuba mesmo? Aqui em Araçatuba mesmo. E nesse exame ele constatou que tinha alguns calos nas cordas vocais, mas ele não sabia especificar o que era e o porquê daquilo. E ele me encaminhou para um outro médico. E lá nesse outro médico, quando chegou um dia da consulta, eu apresentei para ele o vídeo que eu tinha no celular. E ele olhando assim pelo vídeo, ele falava, isso aqui é tranquilo. Você tem refluxo? Eu falei, tem. Ele falou, então, isso aqui provavelmente foi o suco gástrico que machucou as suas cordas vocais e criou esse calo aí, mas a gente faz uma raspagem e você vai voltar com a voz normal. Ou seja, tudo começou numa rouquidão que você iniciou e foi perdendo a voz. Isso. E de acordo com as consultas, aquilo era um refluxo. Correto. Tá. Aí chegou um dia do procedimento, ele foi fazer essa raspagem nas cordas vocais. Ele notou que tinha algo diferente do que ele imaginava. E aí, em vez de ele fazer a raspagem, ele fez material para mandar para patologia, né? Fez uma biópsia. E aí o resultado saiu. Estava até trabalhando fora da cidade. A secretária dele me ligou. Falou, o doutor te espera tal dia, tal horário no COB, para conversar com você sobre o resultado do exame que ele fez. No COB? E eu fiquei com aquilo na cabeça, o que é COB? COB. COB é o Comitê Olímpico Brasileiro, não é? Agora tem o COB e tem o COI. É o COI. Mas o que é o COB?
É, cobre mesmo. Aí eu fiquei curioso, fui pesquisar no Google. Uhum. Aí tava lá, Centro de Oncologia Bucal. Aí caiu minha ficha. Você, na curiosidade, foi pesquisar e descobriu isso. Como é que foi esse momento, cara? Cara, na hora que eu descobri, eu confesso que o mundo girou. Eu tava dentro da minha van, sozinho. E na hora a ficha caiu, pô, tô com câncer novamente. Mas aí eu respirei fundo e já falei com Deus ali na hora. Falei, bora lá, Deus, seja o que Deus quiser, eu vou encarar. Já encarei uma vez, não vai ser agora que eu vou baixar a cabeça, vou encarar de novo. Você já tinha tido a experiência de um câncer? Já, Anteriormente. há 20 anos atrás. Aí liguei pra minha esposa na hora, falei pra ela, expliquei pra ela a situação, falei, vamos encarar. Vamos lá no dia da consulta, vamos ver o que vai ser. Eu só ficava assim apreensivo pelo fato de eu estar com essa rouquidão já há muito tempo. Eu ter descoberto que eu estava com câncer, eu falei, pô, será que você esparrama? Né? Será que Seu medo era a metástase. demora de ir atrás, né? O perigo disso aí, né? Eu fiquei com isso na cabeça, mas... Já fazia muito tempo que você estava sentindo os primeiros já sintomas? tinha uns 8 meses mais ou menos, né? 8 meses mais ou menos. E aí... Chegou um dia da consulta, eu apreensivo ali pra perguntar pra ele que tipo de grau que era esse tumor, qual o perigo dele, né? Aí foi onde ele me falou que não tinha problema nenhum. Isso o oncologista ou o otorrino? Otorrino. Ah, o otorrino. É, só que junto com essa consulta lá no COB, tava o oncologista também. Só que quem me respondeu a questão foi o otorrino. Ele falou, não, esse tipo de tumor que você tem, ele é um local, né, um tumor local. Ele raramente ele corre o risco de criar metástase. Então assim, só que ele como eu falo, é agudo, né, tem que tratar. E o tratamento que você vai fazer é radioterapia e quimioterapia. Provavelmente você não vai precisar de cirurgia, porque a gente vê que suas cordas vocais estão flexíveis. Se ela tivesse rígida, muito provável você teria que fazer uma cirurgia, eliminar as cordas vocais e não fala mais. Né? Caramba, você correu esse risco então? Corri esse risco, E Aí você ele falou, tinha... vamos ver como é que vai evoluir com o tratamento. Essa questão aí. Mas provavelmente não vai ser necessário. E aí deu-se início à radioterapia em dezembro de 2023 ainda. Todo esse tratamento você fez em Araçatuba? Lá no Centro de CTO. Oncologia, né? Lá no CTO. Aqui eu fazia uma vez por semana e estava aguardando vaga para a rádio. Porque a rádio era, desde quando começasse, ia ser 35 sessões ininterruptas, né? Sem parar. E quando foi em fevereiro de 2024, surgiu a vaga, né? Comecei a fazer a rádio. E quando o médico ali, doutor, conversou comigo a respeito do tratamento, ele falou, a quimio não é tão forte. A quimio já vai fazer uma média assim que vai auxiliar na radioterapia. Mas a rádio, ela vai judiar de você. Ela é local, né? Vai estar na sua garganta. Só que vai machucar muito por dentro. Então vai ficar difícil de você engolir uma água, vai ficar difícil de você se alimentar. Vai chegar uma hora que provavelmente vai ser necessário você usar sonda. Tem gente que às vezes suporta e consegue ficar, né, sem introduzir a sonda. Mas aí vai de cada um, né? Vai de cada organismo, como vai reagir, né? A isso daí. Eu comecei realmente a radioterapia, quando eu comecei a fazer a rádio, a quimio não me deixava mal. Mas a rádio ela começou a judiar. Logo depois ali da quinta, sexta sessão já começava a sentir alguma coisa. Aí da 10ª sessão pra frente, muita dor pra engolir. Na 10ª sessão? Você fazia uma por semana? Na rádio, a rádio era todos os dias. Todos os dias? A rádio era Ou seja, no 10º, nós estamos falando do 10º dia após o início da primeira rádio. Começou a ficar mais intensa a dor, né? Pra se alimentar, pra tomar uma água, qualquer líquido, qualquer tipo de alimento. Aí até cheguei a comentar com a Sandra, falei, não, faz aí uma polenta, pra ver se consigo comer melhor e tal. E eu comia, sabe, mas coisa de 10, 15 minutos, sei lá, pra comer, eu levava meia hora, 40 minutos, às vezes até uma hora pra ingerir a comida. Mas por que, Diego? Doía? Você sentia demais, dor na garganta? Muita dor forte demais.
Aí chegou a um certo ponto, tava ficando muito ruim para se alimentar. Ela fazia gelatina para ver se aliviava o giro, mas mesmo assim era muito ruim mesmo. E você se comunicava nesse período? Você conseguia falar ou você também sentia dor para falar? Não, falava normal, só que a voz não saía, o som não saía. Não tinha som ainda a voz. Ou seja, você ficou incomunicável então? Só quem estava muito próximo para poder entender. E mesmo tentando falar também doía, ou não? Era só na questão de engolir? Não, é só na questão de engolir. Para falar não sentia dor nenhuma. Só a questão de engolir que sentia aquela dor intensa. E aí chegou um momento que não teve jeito, né? De comer pouco, fui ficando fraco, debilitado. Tive que colocar a sonda. Aí colocou a sonda, fiquei 3 meses com ela. Nesses 3 meses aí perdi 18 quilos. Você chegou a quantos quilos? Você teve essa média? De quantos quilos você chegou a pesar no auge do seu emagrecimento? 82, eu batia sempre 82, 83. Só que você é alto também, né? Você é alto. 86 de altura. Eu não então tava tava no peso ideal, né, pra minha altura. Hoje, aí quando eu cheguei a pesar na época, eu tava 18 quilos, mas eu tava com 65, 66. Ah, então o auge do seu emagrecimento foi 66 quilos. 65, 66 quilos. Caramba. Perdi peso pra caramba. E nesse meio tempo, assim, até antes de colocar a sonda, eu tava trabalhando ainda. Fazendo entrega do tal, levava a Sandra comigo, né, pra poder me auxiliar. Desde janeiro ela começou a ir comigo, falei, vamos comigo aí pra você aprender. Porque eu não sei como é que é o tratamento disso aí, né? Não sei se eu vou conseguir aguentar fazer o serviço ou não. Seria importante você aprender. E ela topou, ela foi, e quando chegou ali em março, eu parei de trabalhar. Primeira semana de março. Dia 4, dia 5, mais ou menos, minha última viagem. E aí daí pra frente ela tocou o barco. Tua esposa sozinha fez o trabalho que você... teu pai também ajudou. Meu pai ficou com dó e acabou indo junto com ela pra não deixar ela sozinha. Entendi. Meu pai fazia companhia lá com ela. Mas quem fazia todo o trabalho mesmo, o processo era ela. Porque infelizmente cheguei a ficar acho que a última vez que a gente foi junto. Eu lembro que eu desci da van pra poder auxiliar ela a fazer a entrega da mercadoria. Eu só desci da van, desci vomitando, sem ter nada no estômago, mas devido à reação do tratamento, né, dos medicamentos ser forte. Acabei deitando ali no furgão da van mesmo, ela acabou pegando, levando os produtos sozinha, dirigia mal. Totalmente fraco mesmo, pra poder dar continuidade na sequência da vida. Aí eu falei, não, vou ter que parar, não tem jeito. Aí eu parei, aí meu pai, pra não deixar ele sozinho, né, porque é um trabalho meio árduo, sai cedo e chega à noite. E deve ser um trabalho muito desgastante fisicamente também, né? Você ter que descer as coisas da van, levar até o estabelecimento. Pra quem tá sem o costume, sim, né? Pra quem tá sem o costume, sim. Judia um pouco. Pra mim que tava acostumado, não. Tava no batente ali já no dia a dia. Tava já no costume no dia a dia. Pra mim o que eu falo mais me cansa a gente não é o trabalho, e sim o sol. Né? O sol que cansa mais. O trabalho até que é gostoso e tal. Pra mim não importa. Mas aí chegou um certo tempo que não dava mais pra continuar. Aí fiquei esses de março, aí começo de março até na segunda quinzena de julho afastado. Tirei a sonda, coloquei a sonda mais ou menos ali na segunda, terceira semana de março ainda. E tirei ela 3 meses após. Aí comecei a me alimentar devagar ainda, né? Que ainda doía ainda muito inchado ainda do tratamento e tal. As cordas vocais, então eu limitava para poder engolir, engasgava muito, até com água me engasgava. E aí até que foi dilatando, fui comendo, fui começando a ganhar um pouco mais de força. Aí não 100%, claro. Até hoje ainda não estou 100%, eu conheço isso aí. Mas a Sandra me acompanhou um pouco até mais ou menos setembro, né? Ela foi comigo. Aí de setembro para frente eu voltei a fazer minhas atividades sozinho. Mas foi um processo aí que... E Diego, como é que foi a questão da vida com Deus nesse período, cara? Porque você já tinha passado por um câncer, a gente vai falar um pouquinho desse teu passado, mas recentemente você já se encontra enfrentando novamente um câncer, novamente um processo. Você é um homem que, pelo que eu conheço, sempre serviu a Deus. Como é que foi esse momento para você, cara? Bom, foi como eu disse na minha igreja, no jogo eu dei o testemunho. Eu sempre fui um cara que não desiste das coisas, né? E
quem me deu essa força, acredito eu que seja Deus. E a partir daquele momento que eu falei que estava dentro, sozinho da minha van, que eu recebi a notícia, que eu já falei com ele, a todo momento eu sempre falava com Deus. Falava, Deus, eu estou aqui, seja lá qual for o processo que eu tiver que passar, eu vou passar. Eu não sei como é que vai ser o início, o meio e o fim desse tratamento. Não sei se é a minha hora ou não. Se for minha hora, amém. Se não for, amém. Mas eu vou lutar contra. Então, sempre conversando com Deus, falando com Deus. Deus, eu não vou desistir, Deus me dá força. Porque na época que eu passei pelo primeiro processo, eu era solteiro. Não tinha construído uma família. Hoje, casado, uma esposa, um lar, um filho para sustentar. Então eu sei o quanto que é difícil. Né? Então eu pensava muito nessa questão. Deus, me leva agora, porque é difícil ainda. O Pedro tem só 8 anos, a Sandra é uma mulher nova, não sei o que vai ser, me dá força para continuar, para lutar, para estar perto da minha família, que amo. Então eu acho assim que, juntando essa força, né, esse amor da família, esse amor que eu tenho por Deus, né, e essa minha fé que eu tenho em Deus, acho que me ajudou a superar cada dia mais e mais. Né. Não é fácil, né, não adianta falar assim, foi fácil, não. Tem momentos que você se pega assim, pensando no lado negativo, mas você tem que estar firme com Deus. Né. Tem um questionamento também. Deve ter um momento de questionamento. Por que essas coisas acontecem? No seu caso, se eu falar pra você que eu me questionei assim, eu questionava Deus, porque eu vou estar mentindo pra você. Né? Porque assim, eu não me vejo melhor do que ninguém. Né? Nós estamos aqui vivendo nesse mundo, nós estamos arriscando tudo. Eu sairei 2 vezes do câncer, mas eu posso sair pela porta ali, tropeçar, bater a cabeça e morrer. Isso é normal, coisa da vida. Então esse questionamento eu nunca fiz para Deus. Por que eu, por que essa doença, ou por que passar por esse processo? Toda nossa vida tem um começo, meio e fim e tem um aprendizado. Você tem que carregar disso como uma experiência. Eu acho que talvez pelo fato de ter passado pelo primeiro, já sabia como ia ser mais ou menos o segundo. Claro que foi uma doença totalmente diferente, regiões diferentes, formas diferentes de fazer o tratamento, medicações diferentes. Mas você tem uma noção, né? Então eu já sabia que talvez chegasse a determinado momento, eu ia ficar mal por conta da medicação. Por mais que a medicina evolui de 20 anos, 21 anos para cá, mas ainda é um tratamento forte, né? Uma doença muito forte, né? Então eu nunca me questionei por quê. Eu só, às vezes, no pensamento negativo, eu falava, será que eu vou conseguir sair dessa? Era esse o negativo. Será que eu vou morrer? Será que eu vou conseguir passar por essa fase? Então era esse o meu questionamento. Mas aí, passava aí meia hora, 40 minutos, não, vou conseguir sim, eu vou vencer, seja lá o que acontecer, seja lá o processo que eu vou ter que passar, mas eu vou passar e vai dar certo. Pensamento forte, pensamento positivo. Não pode cair naquele negativo e ficar naquele negativo mesmo. Sim. Uma pergunta que me veio, Diego, e desculpem as mulheres aí porque eu não quero ser machista, mas como é que foi para você, um homem da família, naquele momento se sentir incapaz de trazer o sustento para casa e de certa forma depender da esposa? Pergunto isso, Diego, porque o teu exemplo aqui provavelmente vai ser exemplo para muitas outras pessoas. E talvez tenham gente passando por isso e às vezes fazendo essa pergunta. Eu acho que esse teu testemunho é importante. Como é que foi isso para você, cara? Você chegou a Cara, eu acho que eu tenho uma mente muito aberta. Para mim isso foi natural. Era o que ela mesma falava, não faça isso só para você, faça isso por nós. Nós somos uma família. Independente de quem esteja trazendo sustento, é válido. Para o sustento da família, né? Um todo, um geral. Né? Então, assim, agradeço muito a ela. Mais ainda agradeço a Deus por ter colocado ela na minha vida, porque talvez, se não tivesse ela, talvez essa força talvez não teria para continuar, né? Porque ela nunca reclamou, nunca questionou. Né? Muito pelo contrário, ela fazia, acho que até com amor e com carinho, dedicação, né? Que ela aprendeu, procurou aprender desde janeiro que ela começou comigo. Ela
até parou o trabalho dela em dezembro de 2023 para se dedicar a isso daí. Ela começou em janeiro de 2024 comigo para aprender, para pegar o serviço, pegou fácil. Até achei que ia ser um pouco dificultoso porque é muita variedade de produtos, né? É um nome meio complicado porque às vezes um produto é um nome parecido com o outro, entendeu? Então às vezes ela lá na rua ela dava um suporte para ela pelo celular, pelo WhatsApp, alguma questão ou outra, mas para mim isso é normal, cara. Não tem esse lado machismo, não. Legal. Mas é legal a gente ver também o seu reconhecimento, né, da importância de nós construirmos a vida com pessoas certas, né? Não, com certeza. A família ela foi um ponto fundamental para você enxergar Foi. com tranquilidade, com certa tranquilidade. Com certeza. E deu conta do recado, viu? Graças a Deus deu conta do recado. Não tem que reclamar, não. Todo mundo ainda pergunta, volta nos clientes, e a sua esposa, como é que tá? Tá bem e tal? Manda um abraço para ela, manda lembrança e tal. Todo mundo gostava do jeito dela, do tratamento dela com o cliente. É excepcional. É Deus, né? Então você vê assim, é detalhes, né? Deus coloca pessoas na nossa vida, entendeu? Que vai nos ajudar, vai nos auxiliar. Desde ali do médico, o primeiro médico, aí depois pro segundo médico, que ele achou que deveria alguma coisa no ar, mas na hora ele já viu, na hora de fazer o procedimento já viu que era algo diferente, então Deus vai colocando, né? Isso é detalhes que Deus vai trabalhando, que a gente se parar para observar. Tudo é conforme a vontade de Deus. Não adianta a gente querer levar na nossa força, no nosso peito. Então ela, comigo, talvez se eu tivesse casado com outra pessoa, não desmerecendo qualquer outra mulher, né? Mas talvez tem pessoas que não encarariam. É valorizando, não desmerecendo outras, mas é valorizando a sua, né? Querendo ou não, um trabalho que você faz debaixo do sol, debaixo de chuva, né? Sai cedo, sai 6 horas da manhã, aí chega 10, 11, meia-noite em casa. Ontem eu cheguei já era 11, meia-noite. Então, trabalhando. É desgastante, trabalhando. Caramba. Então é desgastante, é complicado. Mas ela fez com excelência. Quando eu voltei a trabalhar, ainda me acompanhou ainda há algum tempo, voltar o ritmo, pra não ficar sozinho e tal. Depois quando eu peguei o ritmo, assim, falei pra ela, não, pode ficar em casa, tá descansada. Deixa eu agora pra minha conta. Por aí. Diego, e assim, você hoje está completamente remido dos 2 câncer. Graças a Deus. Do primeiro câncer, como que foi a história? O primeiro câncer foi assim, foi em 2004. Você tinha quantos anos? Tinha 19 anos na época. Tava no auge da juventude. De querer fazer alguma coisa, de querer ser alguém na vida. Eu sentia muita dor na parte posterior da coxa direita, próximo ao joelho. E aí eu comentando com a minha mãe, ela falou assim, vamos marcar um médico e vai ver o que é isso, né? Eu falei pra ela, não, deve ser cansaço, estava trabalhando no mercado, né? E final de ano, correria de mercado é intensa, né? E a caloria começou assim, começo de 2004. Eu falei pra ela, não, deve ser cansaço, tá? Em abril eu vou sair de férias, vou relaxar, vou descansar um pouco, vai ter que melhorar. Eu era um moleque assim muito ativo, né? Trabalhava, jogava bola praticamente quase todo dia. Então eu falava pra ela, deve ser um cansaço. Mas aí, conforme foi passando assim, os meses, a dor foi aumentando. Eu sentava, encostava a perna numa cadeira ou no sofá, doía. A moto que eu tinha era de partida, eu ia dar partida nela, no pedal doía. Começou a incomodar, né? Era uma dor muscular? Como é que você sentia? Uma dor meio aguda assim no músculo, eu sentia. Tá. E aí passou-se mais algum período, nasceu um caroço, né? Na parte lateral lá de dentro da coxa. Eu mostrei pra minha mãe deu uma assustada. Ela falou, não, vou marcar com consulta médica, você vai no médico, sim. Eu, que é isso daí, né? E eu entrava às 7 e saía 1 do meu trabalho. Eu sempre chegava em casa, tomava um banho, almoçava e dormia no período da tarde. Tirava um descanso. E aí chegou um belo dia, ela falou assim, ó, toma banho, almoça, né, dá um descanso e 3h30 você tem médico. Aí eu falei, a senhora marcou médico? Não, marquei, você vai no médico ver o que é isso daí. Aí fui. Você estava morando em Araçatuba nessa época? Araçatuba, desde 99, né, tinha mudado pra cá. Você é da onde? De São Paulo. São Paulo, capital. Em janeiro de 99, nós mudamos pra cá. E aí eu fui nessa consulta, o doutor lá fez um raio-x. E esse raio-x apresentou uma mancha e tal, mas mancha do que é? Pode ser água, pode ser pus, pode ser sangue, diversas coisas. E aí o doutor me encaminhou a fazer um exame de sangue.
pedi exame de sangue, aí fui lá, coletei. Certo dia eu levei para ele o resultado. E hoje, né, a medicina evoluiu muito. Naquela época a medicina já tinha evoluído bastante. E já no exame de sangue dava, né, alteração dos glóbulos. Né? E pelo exame de sangue ele já suspeitou. Só que ele não me disse nada. Pelo fato de eu ter 19 anos, garoto novo e tal, com medo de entrar em depressão, com medo da minha reação. Aí ele chamou um outro médico veio e eu sentado na maca. Né? Ele examinando minha perna, sentado na maca, ele falou com o outro médico. Aí o médico falou assim, pula etapas, né? Você vai pedir uma ressonância ou algum outro tipo de exame que vai te dar um diagnóstico de imagem, mais do que pula etapas, você vai direto para a biópsia. Faz a biópsia e vê o que é isso daí. E aí, enfim, marcou-se o procedimento, fui lá fazer com ele. Ele falou, demora mais ou menos uns 7 dias para sair o resultado. E quando eu fiz esse procedimento, era para mim ficar internado naquele dia, né, por causa da anestesia, né, voltar ao normal. Tá? Quando foi à noite, me levaram pro quarto, era para ter alta no outro dia cedo. Você até então não sabia de nada? Não. Só que a minha perna de madrugada inchou demais, eu delirei demais, inflamou demais, eu tive febre muito alta, muita dor. Meu pai estava comigo, passando aquela noite comigo. Praticamente nem dormi. As enfermeiras medicavam, mas a dor não passava. E a perna muito inchada. Aí chegou no outro dia cedo, o doutor foi ver, né, pra poder me dar alta, liberar. Aí ele passou, falei, e aí, Diego, como é que foi a noite? Eu falei, não dormi nada. Falei pra ele, as dores tudo, aí ele olhou. Ele falou, tá inchado, mas isso é normal, porque a gente mexeu e tal. Só que mesmo assim ele acabou me dando alta. Só que fui alto com a perna muito Mas inchada. o médico já sabia do diagnóstico? Não, porque não tinha saído o resultado, mas ele suspeitava. Ah, tá. Porque quando foi assim, quando ele foi fazer a biópsia então era pra tirar um pedaço do nervo ali, né? Porque aquele caroço era no nervo. Né? Só que quando ele foi fazer a biópsia, ele tirou um pedaço do meu osso também, porque ele viu que o meu osso tava uma mancha, tava diferente. Então, na verdade, ele mandou patologia, um tecido e um pedaço do osso. Né? Pra poder examinar e dar o diagnóstico. Então, aí ele acabou, mesmo assim, ele me deu alta, me deu medicação, né? Pra poder tomar em casa, pra ver se a perna desinchava, desinflamava. E me deu mais alguns dias de atestado pra poder ficar em casa. Porque mal conseguia ficar sentado, com a perna inchada, não conseguia andar. E aí eu fui pra casa e falou, demora mais ou menos uma semana. Aí passou 2, 3 dias, o telefone toca. O telefone em casa tocou, eu tava sozinho em casa e meus pais tinham saído. Eu atendi, era o médico, o doutor. Ô Diego, tudo bom? Tudo. O resultado da sua biópsia saiu e veio direto no meu consultório. E eu queria ver se seu pai pode vir aqui comigo. Pode trazer você aqui comigo pra a gente conversar. Só que eu tô aqui na Santa Casa, tá? Eu tô fazendo plantão aqui, então vem direto pra Santa Casa, vocês conversam aqui comigo. Só que eu tô aqui só até meio-dia. E eu tinha mania de levantar só, escovar os dentes, lavar o rosto, não trocar de roupa nem nada. E na época eu tinha cabelo ainda. E não penteava o cabelo também, nada. Tava lá assistindo. Por isso que caiu, então. Não penteava o cabelo, não cuidava. Aí meus pais chegaram, já era assim, tipo, 20 para meio-dia, 15 para meio-dia. E eu escutei o barulho do portão abrindo, meu pai guardar o carro na garagem, já fui meio que mancando, pulando. Falei, não pai, não guarda o carro porque tem que ir lá na Santa Casa, no médico tá lá e pediu pra entrar até meio-dia. Que ele vai passar o resultado da biópsia. Aí meu pai falou assim, então fica aí que eu vou lá. Eu falei, não, pera aí que eu vou junto. Né? Não, você ainda vai demorar pra se arrumar tudo e tal. Eu, que hora que é? Eu vou sozinho. Aí meu pai foi. Foi sozinho. Meu pai foi sozinho. Você ficou em casa. Só que meu pai demorou umas 4, 5 horas pra voltar. Aí chegou em casa, hoje assim, eu falando, dando esse testemunho, eu percebo por que ele chegou na cor lixado, vermelho e tal, mas na época nem passava pela cabeça. Mas assim, desculpa interromper, mas esse período, você tinha 19 anos, você não era besta? Não, mas não passava pela cabeça. Não passava pela cabeça? Nada, não passava nada. Então você estava tranquilo até então? Tranquilo. Meu pai chegou, aí ele já chegou com um par de muleta. Aí falou, o médico falou que você vai ter que usar isso daqui até você fazer o tratamento. Até você fazer o tratamento não é pra você colocar a perna no chão, tá? Colocar força na sua perna. Porque ainda não sabe como é que tá lá dentro, ele falou que seu problema é no osso. Talvez seu osso esteja fraco, você usando ela pode quebrar. Se quebrar fica pior. Então por isso que ele recomendou a muleta.
Falei, tá, mas o que é a doença que eu tenho? Ele falou que é uma inflamação no osso que você tem. Você vai ter que fazer tratamento, mas não aqui em São Paulo. Teu pai já sabia o que era? Já sabia. O médico abriu as cartas pra ele. Só que aí o médico pediu pra não me contar. O médico falou assim, não conta pra ele, por causa da idade, ele é muito novo, ele pode entrar em depressão. Deixa que os médicos de São Paulo vão preparar ele. E lá em São Paulo o pessoal dá notícia pra ele. E aí, na época que o médico que eu passava, ele tinha sócio ali do Hospital Santana, o Dr. Maza. E o Dr. Maza tinha um filho dele que fazia estágio na Santa Casa lá em São Paulo. E aí foi onde Deus agiu. O Dr. Vieira pegou esses exames, passou pro filho do Dr. Maza para ele agendar uma consulta lá em São Paulo, para ele poder ir para lá. Quem te atendeu foi o filho do médico que estava te atendendo aqui em Araçatuba. Filho do sócio dele. Do sócio dele. Se fosse para mim, assim, com meu pai ou com minha mãe para lá, ele demorava 6, 8 meses para abrir uma consulta. Mas aí, pelo fato do médico, o filho do médico está fazendo estágio lá, ele conseguiu me agendar com 20 dias. Aí eu fui para lá. Então, assim, a gente vê Deus agindo já desde essa forma. Aí cheguei lá no ambulatório, na sala de espera. A gente não se conhecia sem nada, nem nada. A gente se falou só por celular e falou, fica na sala de espera e eu vou chamar pelo nome. E aí deu umas 7h30 da manhã, ele me chamou. Aí entrei com ele lá pra dentro, desse ambulatório. Aí falou, o professor meu quer que você faça um novo raio-x, pra ele olhar um raio-x decente. Eu falei, tá bom. Aí nós paramos assim de pé, assim, no corredor, e ficamos ali do lado da porta do raio-x, né? Esperando o paciente que tava lá dentro sair pra depois eu entrar. E nesse intervalo tava eu, meu pai e a irmã do meu pai que mora em São Paulo. Aí eu perguntei, doutor, como é que chama essa doença que eu tenho? Aí ele, osteosarcoma. Falei, mas isso tem cura? Ele falou, tem. Pra isso que você tá aqui. E na hora que eu ia questionar ele como que era feito o tratamento, nós entramos pra sala do raio-x, só eu e ele. E eu naquela curiosidade, o técnico do raio-x me ajeitando lá pra poder fazer o raio-x. Eu questionei, doutor, mas como que é feito esse raio-x? Como que é feito esse tratamento? Aí falou, você vai fazer... Normalmente esse tratamento é feito assim, 4 quimioterapias antes. Faz uma cirurgia, tira o seu osso fora, coloca uma prótese e 3, 4 quimioterapias depois. Caiu minha ficha, mas até então assim, nem tanto. Aí eu falei, tá, mas e se essa prótese der rejeição? Aí ele falou, infelizmente se der rejeição, aí tem que amputar. Aí é mais fácil você viver sem 5% do seu corpo do que você viver com o seu corpo inteiro. E tá eu lutando contra uma doença que pode te levar a óbito. Só que eu não entrei em desespero nem nada. Fiquei apavorado nem nada. Aí fizemos o raio-x. Quando chegou na hora do professor me atender, olhou e tal. Aí ele falou, você vai fazer 4 sessões de químio. É um tipo de tumor agressivo. Tem que fazer químio, não tem jeito. A químio você vai fazer da primeira, nós vamos te encaminhar para um oncologista. O doutor Luiz Fernando vai agendar essa consulta para você. E lá o oncologista vai te falar melhor desse tratamento da quimioterapia. Mas você vai fazer pré-cirúrgico e pós-cirúrgico, né? A quimioterapia. O tratamento, infelizmente, é esse. E aí, quando chegar a cirurgia, a gente vai tirar esse pedaço de osso seu que não tem como recuperar. Ele deu um exemplo assim, sabe aquela pedra que as mulheres usam para raspar o calcanhar do pé? Pedra pome? Ele falou, seu osso está daquela forma. Então não tem o que fazer com o seu osso, tem que tirar ele fora. E aí a gente coloca uma prótese. E aí a gente saiu da consulta, o doutor Luiz Fernando falou assim, vocês têm pressa para ir embora? Meu pai falou, não. Então espera aí que eu vou ver se eu consigo agendar os exames que ele tem que fazer. Mas a consulta do oncologista. Isso era do joelho para baixo? É a coxa do joelho toda? Para cima. Então, num caso de uma amputação, você perderia toda a perna do fêmur para baixo. Metade mais ou menos do fêmur. Aí ele, cheguei 6 horas da manhã no hospital, fiquei até 2 horas da manhã do dia no hospital. Porque lá ele agendou a ressonância, uma ultrassonografia, tem um outro exame também que eu não lembro agora qual que era. E já agendou para o dia seguinte um oncologista. Eu saí 2 horas da manhã do hospital. Fiz também nesses mesmos dias exame de sangue.
Aí no outro dia, às 6 horas da manhã, eu tinha que estar lá. Então eu só cheguei na minha tia, tomei um banho, dormi um pouco e já voltei pro hospital. Aí o oncologista me atendeu, explicou, falou, você vai fazer a quimioterapia da vermelha. Porque na época já tinha vermelha, branca e amarela. A vermelha era mais agressiva. Né? E vai cair seu cabelo, você vai urinar sangue. Você vai urinar vermelho. Não fique imaginando algo que possa ser que não é do medicamento, tá? Isso daí. Você vai ter que aprender a tomar muita água se você não toma. Foi aí que eu aprendi a tomar muita água também. Porque a água vai ajudar a eliminar isso do seu rim, senão isso pode prejudicar seu rim no futuro. O que é muita água? Oi? O que é muita água? 3 litros? No máximo possível, enquanto estava fazendo tratamento. Mesmo sem ter vontade de beber, ele falou. Mesmo se você tem sede. Não importa se você tenha sede ou não. Beba água, porque é a água que vai eliminar essa química do seu corpo. Porque essa química era muito agressiva, era muito forte. Então, se você não eliminar isso aí, pode prejudicar muito seu rim no futuro. Ela vai direto pro rim, vai entrar no seu sangue, mas como é um medicamento muito forte, muito agressivo, vai te trazer consequências. A quimioterapia, o que é? Um medicamento tomado na veia, uma droga, né? Sim. Uma droga muito forte. E aí você disse que tem a vermelha, tem essa diferença. O que é essa diferença? É a substância em si. Devido ao tumor que você tem, ao grau do tumor que você tem. E o grau do tumor que eu tinha, na época, não sei hoje como é que tá, pesquisei mais, mas na época ele era o 3º ou 4º tumor mais agressivo. Né? E além de ser um tumor muito agressivo, ele estava no osso. Né? E esse tumor do osso, quando você tem uma lesão assim no osso, ele é muito mais fácil de se esparramar por causa das correntes sanguíneas do que quando está no nervo. Então você correu o risco de uma metástase. Sim. Então tinha que ser um medicamento muito forte, né? Tinha que ser um medicamento muito agressivo. E ele falou, vai cair seu cabelo, não se esponja, não se assusta. Né? É normal isso aí, é natural do tratamento. Sim. Falei, ok. E até então, tranquilo, vamos fazer o tratamento, vamos fazer. Comecei a fazer a quimio uma semana depois. E eu fiz ali a quimio, ele falou que ia passar muito mal, que ia vomitar. Tudo que eu ia comer, se eu bebesse, não ia parar no estômago, que era a reação forte do remédio. Só que eu fiz ali a quimio, era coisa de 2 horas e meia, 3 horas, eu fui embora pra casa da minha tia. A primeira quimio? A primeira sessão. E eu ia embora tranquilo, normal, sem reação nenhuma e tal. E meu tio dirigindo ali na Radial Leste. E teve uma hora, cara, do nada, veio. Começou a passar mal, começou a dar um calor muito intenso. Passar muito mal mesmo, aí começou a dar ânsia de vômito. Falei pra ele, para o carro, senão eu vou vomitar. Aí ele parou o carro, foi quando eu abri a porta, nem tempo de descer do carro, eu coloquei a cabeça pra fora, aí joguei pra fora. Eu não tinha comido nada, só líquido mesmo saindo. Aí de lá pra cá foi assim. Aí à noite não consegui jantar, meu pai comprou até miojo, a ver se eu conseguia comer, não conseguia comer. Engolia 2, 3 garfadas ali, mas voltava, não parava. Dava uma dor muito intensa assim no estômago, sabe? Enfim, dormi, teve um sono tão profundo naquela noite, parecia que eu tinha desmaiado, cara. Amanheci no outro dia, cheio de cabelo já na frente do travesseiro. Aí eu tinha uma tia minha lá em São Paulo, que é cabeleireira, eu falei, meu pai, não, rapaz, você que vai ficar caindo em alimentação, uma coisa assim, não. Peguei. Fui fazendo tratamento. E assim, eu ficava às vezes uma semana desse jeito mal, e depois os outros dias melhores. Né? Essa quimio, por ela ser muito forte, né, muito agressiva, eu fazia ela a cada 21 dias. E só que antes de fazer ela, sempre um dia estava marcado para amanhã, um exemplo. Estava marcado para amanhã, então hoje eu tinha que coletar sangue, para ver como é que estavam meus glóbulos vermelhos. Né? E se desse uma anemia, não podia fazer a quimioterapia, porque se eu fizesse eu corria o risco de morrer. Caramba. Então eu tinha que fazer o exame de sangue sempre antes. E você ficava 21 dias entre uma e outra? Você passava mal nos primeiros dias? Uma semana, 3, 4 dias, uma semana no regularizava, máximo. Você voltava a se alimentar? Voltava, mas não com aquela alimentação normal. O que me ajudava muito, cara, até curioso, era azeitona e morango. Olha só. Era uma coisa que eu conseguia comer, às vezes segurar um pouco no estômago. Azeitona e morango. E eu conheço gente que tira azeitona do prato ainda. Eu tiro. Era o que me ajudava a parar alguma coisa no estômago. Só que assim, né, você vai fazendo um tratamento muito agressivo, então entre uma ou outra,
Dava um intervalo por causa da anemia, porque dava anemia, normal, natural do processo. E os médicos querendo falar assim, depois da quarta sessão você vai fazer cirurgia, depois da quarta sessão você vai fazer cirurgia. Tal. E detalhe, né? Quando eu comecei a fazer a química, o médico falou assim, e a química é que vai determinar também como é que vai ser feita a sua cirurgia. Porque se a química ela conseguir matar o tumor, legal, né? tá surtindo efeito. Então o procedimento é esse, tira o seu osso fora e coloca a prótese. Mas se a química estiver alimentando o tumor, aí infelizmente é amputação direta. Corria esse risco então? Corria esse risco. Não tem o que fazer. Não adianta nem a gente querer fazer alguma outra coisa, porque corre o risco de criar metástase. Mas como que ela alimentaria o tumor? No sentido da ação dela gerar uma reação do tumor de proteção e deixar ele mais forte? É nesse sentido? Ela alimentar o tumor, né? Ela não matar ele, né? Uhum. Ela fazer com que ele ficasse fortalecido. Entendi. Então, ou seja, ao invés dela agredir o tumor, ela estava fortalecendo deixar ele. mais forte, sim. Entendeu? Então ele falou, se acontecer isso, não tem jeito, nós vamos ter que amputar sua perna. E aí, cara, foi fazendo o tratamento. Graças a Deus, ele continuou a terceira sessão de químio. Já tinha reduzido bem já o tumor, né? Aquele inchaço que tinha na perna, aquele caroço, né? Tinha reduzido já. Praticamente estava assim, quase não aparecia mais, estava quase zero. E aí os médicos falaram, interessante, legal que tá matando, né? Então vamos fazer a quarta sessão, aí nós vamos marcar os exames pré-cirúrgicos, aí você faz a cirurgia e a gente faz o procedimento da cirurgia. Só que na época, quando eu fiz a quarta sessão de químio, a Santa Casa de São Paulo ela entrou em greve. E aí não estava fazendo cirurgia nenhuma. Só que eu não podia deixar de fazer a químio. Então eu tinha que continuar fazendo até voltar ao procedimento normal da Santa Casa para que eu pudesse fazer a cirurgia. E nesse intervalo da quarta sessão até a sexta, né, que foi onde depois eu operei, eu cheguei a ficar 2 vezes por 18 dias sem me alimentar com nada, sem água, sem soro, sem comida, só vegetando. 18 dias. Foi assim um intervalo essas 2 vezes, de 1 mês e meio, 2 meses, uma pra outra. Imagino que você ficou muito magro, muito debilitado. Não tinha força nem pra sentar. Nesses 18 dias aí que eu fiquei só vegetando mesmo. Não sei nem como que sobrevivi a isso, né? Deus, na verdade, né? A gente olha assim e vê que é Deus agindo. Nesse período você já era convertido, você já conhecia o Senhor? Já. E aí, cara, essas 2 vezes assim, passei, meus pais me levavam pra tomar soro, não tinha veia, porque a química que entrava na veia deixava bem pedrada. Né? E aí eu falava para os médicos, tinha veia boa do pé ainda, eu falava, dá soro no pé, não pode, porque seu problema é no pé, na perna. Você não pode tomar soro por ali, tem que ser nos braços. E nos braços eu não podia, aí elas queriam dar no pescoço, que não vai furar, porque é muito sensível, eu falei, não vai furar. Mas você vai morrer, Diego, se você não tomar. Então eu vou morrer, mas eu não vou tomar o soro por aí. Meus pais desesperados e tal. E passei essas 2 vezes, esses 18 dias vegetando, praticamente vegetando mesmo. E Diego, nesse período a tua cabeça estava funcionando? Funcionava, mas assim, como foi, cara, pra você? O tumor, o fato de eu saber que eu tinha um tumor muito agressivo não me deixava preocupado. Mas a quimioterapia mexeu muito com o meu psicológico. Por conta da indisposição que você tinha depois dela. Eu estava muito mal, eu chegava na porta, assim, na sala de espera, eu falava pro meu pai, a minha mãe, quem estava me acompanhando ali, falava, vamos voltar, não quero fazer o tratamento. Vamos voltar, eu quero ir embora, deixa isso pra lá. Entendeu? Era uma coisa psicológica ficou muito abalado. Não sei se, aqui talvez não tenha cor, mas ela era uma cor assim meio laranjada. E que na época eu usava muito aquele detergente IP laranjado. Meu pai comprava também um sabonete, acho que era marca Vinol, eu não sei qual. Quase fluorescente. Isso, um laranjado meio fluorescente. E o sabonete igual, também da cor igual. Aquele ali mexeu tanto no meu psicológico que eu via aquela cor, eu já ficava passando mal. Caramba. Passava mal, começava a passar mal. Não tinha nada que parasse no meu estômago. Né? Só pra você ver como é que ficou abalado no psicológico. Mas você fez todas elas? Ou você chegou efetivamente alguma vez falar, não, eu não vou fazer e voltar para casa? Não. Todas as vezes tinha que fazer. Era 2 horas e meia, 3 horas ali fazendo, sentado lá naquele sofá-cama. Né?
E se pulasse uma, teria... Só pulasse quando eu pegava anemia, né? Quando eu pegava anemia que pulava, né? Mas assim, intervalo de uma semana, né? Entendi. Não era longo período, até me restabelecer um pouco. Então, tomava muito suco de beterraba, né? Couve, fígado, muito medicamento, muita alimentação forte, né? Quando eu estava conseguindo comer, para poder tentar levantar esses glóbulos vermelhos, né? Poder dar seguimento no processo. Porque não podia ficar um intervalo muito longo sem fazer, entendeu? Entendi. Tinha que fazer, não tinha escapatória. Era esse processo que tinha que fazer, não tinha outra solução. E aí, enfim, cara, passou na sexta sessão, a Santa Casa tinha voltado da greve, aí marcou os exames pré-cirúrgicos. Só que nesse meio tempo, assim, de fazer a sexta sessão e fazendo os exames pré-cirúrgicos, o médico viu que o tumor tinha reduzido muito. E aí os médicos falaram assim, ó, a gente está te dando uma possibilidade de você não usar prótese. Mas seu osso vai sair fora, não tem jeito, a gente tem que tirar esse pedaço de osso fora. Mas a gente está estudando a possibilidade de fazer enxerto ósseo. Você é alto, sua perna é grande, então isso possibilita a gente estar fazendo isso daí. A gente vai tirar o osso seu mesmo. Se pegar do banco de osso é coisa de 30%. E para você melhor. E aí você vai usar só uma placa, né, para segurar esse enxerto. 30% o quê? Do banco de osso. 30% de chance de rejeição. De aceite, né? 70%. Não. Os 30% seria assim: 70% meu e 30% do banco de osso. E é o tamanho da parte. Formar ali o osso ali, o enxerto. E aí eles estudando isso daí, falaram assim, provavelmente isso vai dar certo, provavelmente é isso que nós vamos fazer. E aí você não vai usar a prótese, afetar mais o risco de rejeição. Ele falou, 1%. Então era um procedimento relativamente seguro. Isso, caiu drasticamente aí. Só que é assim, você tem que usar uma placa. E essa placa é que vai segurar, e essa placa ela vem da Rússia. Ela não é fabricada no Brasil. Como a Santa Casa voltou agora de greve, então vamos ver se a gente consegue trazer ela logo pra cá. E sem essa placa não tem condições. E essa placa, você tem ela até hoje? Tenho ela até hoje na perna. E aí, enfim, né, deu certo, graças a Deus, essa placa veio, marcou-se a cirurgia. 29 de novembro eu operei em 2004. Foi feito o enxerto ósseo, né, graças a Deus. E fiquei 1 ano e meio sem colocar a perna no chão, que era para esse osso, se refazer. Nem dirigir eu podia. Porque qualquer carga que eu desse ali na hora que freasse poderia deslocar o osso, que estava em formação ainda, poderia... Você tirou o osso de um lugar e enxertou no outro? Da tíbia e da bacia, que é assim. Tá. Só que aí chegou em fevereiro de 2006, o osso na parte de cima não estava colando. Né? E aí o médico falou assim, tem que fazer uma segunda cirurgia, acabar de completar isso daí para acabar de enxertar, né? Para acabar de formar o seu osso. E aí tirou desse lado aqui acima, foi coisa rápida também, ficou de uma semana, já estava voltando a andar, né? Tava com o apoio da muleta, né, claro. E nesse 1 ano e meio a sua perna ficou praticamente sem musculatura. Não, perdi. Até hoje eu tenho ela bem diferente da outra. E é mais fraca até hoje. Não igualou? Não. E pra igualar eu tinha que fazer academia, mas por falta de tempo essas coisas não cheguei a fazer. E aí quando eu fiz a primeira cirurgia ali, fiquei 15 dias internado. E quando eu tive alta, 1 semana depois voltei pro médico. Aí tava lá o laudo cirúrgico. Aí tava assim em cima de uma maca, sentado ali, né? Porque eu podia ficar muito tempo em pé pra não forçar a perna. Tal. O doutor falou, senta aqui, Diego, na maca. E tava ali o laudo, só que eu nem tinha visto o laudo. E aí nesse meio tempo assim, ele deixou eu e minha mãe ali sozinho. Eu sozinho ali. Minha mãe não tinha entrado comigo. E ele foi falar com o professor. Aí eu fiquei sentado ali sozinho na maca. Eu, curiosão, fui pegar aquele papel pra ler, né? E tava lá o laudo cirúrgico. Aí eu comecei a ler. E 25 ou 30 centímetros do osso, eu tinha 29 tumores. 29? E Deus colocou a mão ali e não deixou nenhum desses 29 se esparramar. Entendeu? Foi aí que eu vi mais uma vez Deus. Não foi médico, não foi quimioterapia, não foi oncologista, não foi Diego, não foi ninguém. Foi Deus. E colocou a mão nesses 29 tumores
secou e não deixou ele se esparramar. Porque os médicos falavam assim para meus pais: se esparramar e chegar no pulmão, fica muito difícil a reversão. O tumor ele é muito agressivo, ele tem que fazer o tratamento, ele não pode parar com o tratamento. Talvez ele vai querer desistir, mas não deixe. É muito difícil esse tratamento. Realmente, tinha momentos que eu queria parar mesmo, eu queria desistir. Eu vejo assim, foi um milagre de Deus. Você vê que você tinha 29 tumores, cara. E nenhum deles, nos vasos sanguíneos, se esparramar. Não tem explicação. É Deus. É milagre de Deus. Ele secou ali aquele tumor e falou: daqui você não sai. E Diego, você vai passar pelo processo. Passei. Quando eu vi aquilo dali, eu chorei ali na hora, sozinho ali sentado na maca. Mas agora um choro de agradecimento, né? Igual que agora, né? Choro de agradecimento, porque é milagre, cara. É milagre. Não tem explicação. É milagre de Deus. Não tem outra coisa. Você conseguir explicar isso daí. Você sabia que você tinha 29 tumores. Os médicos falavam que o risco é muito grande de esparramar. Por isso que eu tinha que começar o tratamento logo. E você vê que nenhum deles se esparramou. Milagre. Glória a Deus por isso, Diego. Glória a Deus por isso. E aí, passou-se o processo todo, graças a Deus, com 3 anos e 8 meses usando muleta. Os médicos me liberou. Pode abandonar. Com 3 anos e 10 meses voltei a trabalhar. E estou aí até hoje, né? Graças a Deus. Me deixou sequelas. Quais? Minha perna direita, que é onde eu tive o tumor, ficou um pouquinho menor. Hoje você manca, então. Por isso que eu ando um pouco diferente, mas milímetro, mas faz diferença. Meu ouvido, desde a hora que eu acordo até a hora que eu deito, ele fica zunindo o dia inteiro. Você ouve um barulho no ouvido. Às vezes eu consigo ouvir você falar, mas eu não consigo entender o que você fala. Por quê? Porque a quimioterapia, desde a primeira sessão, quando eu fiz, já começou esse barulho. Eu não atingi o nervo agudo do ouvido. Então é o que faz você entender o que as pessoas falam. Não tira o som, né? Sim. Escutar eu escuto, mas às vezes não entendo. Eu tenho essa dificuldade para entender o que as pessoas falam às vezes. Porque então um ambiente fechado fica mais fácil. Mas se estiver meio aglomerado, fica um pouco mais difícil. Entendeu? Mas eu encaro isso com naturalidade, cara. Isso não me desanima, com sinceridade. Nunca me deixou cabisbaixo por isso. Entendeu? E depois de todo esse processo que você passou da químio, você teve que continuar fazendo algum tipo de acompanhamento? Como é que foi essa vida depois desse tumor? Tem que fazer acompanhamento. Você continua fazendo isso até hoje? É recomendável. Eu tava indo, quando eu passei todo esse processo aí, eu tava indo depois 1 vez por mês, depois 3 vezes por mês, aí depois passou a 6 meses, cada 6 meses. Indo pro médico, você quer dizer? Fazendo rastreios exames de rastreio, né? Ok. Só pra ver se tava tudo ok. Aí depois passou de ano em ano, aí depois passou para 2 anos. Só que, como eu tive agora recentemente esse tumor nas cordas vocais, então voltou para 1 ano. Eu tive lá agora no ano passado, falei para eles desse tratamento que eu fiz. Aí eles falaram: como você teve novamente, então vou voltar para de 1 ano em ano, né, a consulta. Mas caso você sentir alguma coisa antes, você volta aqui antes desse período, né? Mas assim, eu vejo assim que a minha vida se resume a Deus, né? Até respondendo ao questionário que vocês mandaram, eu falei que era 2 milagres, na verdade são 3, né? Porque quando eu estava fazendo o primeiro tratamento, devido à medicação ser muito forte, muito agressiva, a minha mãe chegou uma vez a questionar o médico, falou: doutor, depois que ele sarar, tal, recuperar, namorar, casar, tem a possibilidade de ser pai? Aí os médicos falaram: é difícil, né? Porque é um medicamento muito forte, é muito agressivo, mexe com todo o organismo. Então a gente não vai falar que é impossível, mas a gente vai usar a palavra difícil de ser pai. Então você tinha fertilidade atrapalhada por conta do... Por conta do medicamento. Entendeu? Poderia prejudicar e acontecer de não ser pai.
Mas aquilo nunca ficou na minha mente. Nunca levei isso pra minha vida. Passou-se um período tal, conheci essa gente, casou tal. Engravidou. Então é outro milagre de Deus. Hoje o Pedro tá aí com 8 anos, forte, saudável. Uma criança inteligente. Arteiro. Não digo arteiro não, mas um pouquinho teimoso às vezes. E assim, eu vejo que Deus tudo fez um processo para que eu reconhecesse os milagres dele na minha vida. E sem ele nada sou. Amém. Como eu disse na minha igreja domingo passado, não me sinto melhor do que ninguém, mas isso é pra gente ver o Deus que a gente serve, né? Quão poderoso ele é. Às vezes está passando por alguma dificuldade, por algum problema, e tem um momento de fraqueza, claro que tem. Nós somos seres humanos, né? Somos limitados, mas nós temos que ter fé em Deus, né? E acreditar que seja lá qual for o processo que você tiver que passar, você vai passar. Com fé em Deus você vai vencer. Dessa forma que eu sempre encarei os meus problemas. Nunca deixei me abater profundamente, não sair daquele pensamento às vezes de querer desistir, de querer desanimar. Bate. Mas você tem que pensar em Deus. Não, Deus é a verdade, Deus é a minha força, eu tenho que continuar, tenho que prosseguir. E foi assim dessa forma. Nós agradecemos. Pois não. Existe a relação desse segundo câncer como uma consequência de um primeiro? Você tem uma predisposição genética por ter esses dois? Porque uma pessoa ter 2 tipos de câncer num período distante de tempo, em lugares diferentes, tem alguma relação? Como que é? Quando eu digo primeiro, eu questionei na época uma estagiária. Uhum. Eu estava me atendendo, eu falei, doutora, câncer é genético? Porque do lado da minha família teve, meu pai e minha mãe. Eles tiveram câncer? Tanto o pai do meu pai quanto o pai da minha mãe. Ah, tá. E ela falou assim, não, câncer nenhum é hereditário. Todo mundo tem a célula cancerígena no corpo. Tem pessoas que têm facilidade para desenvolver e tem pessoas que não. Pelo fato de já ter histórico na família, isso pode contribuir. Entendeu? Pode ser que você casa, tenha filhos e seus filhos não têm, mas pode ser que os filhos dos seus filhos tenham, vão ser seus netos. Então é uma coisa assim que não dá para dizer que é hereditário. E aí, respondendo assim a sua pergunta, um teve em 2004, o outro em 2023, né, para 24. Não tem relação nenhuma. Né? Não tem relação nenhuma um com o outro. Mas, como eu tive há 20 anos atrás, como eu tive agora, então por isso que eles voltaram a consulta de ano em ano. Que nem eu questionei agora. Quando eu tive ano passado, eu falei, doutor, isso tem alguma coisa a ver? Pode ser que no futuro eu venha ter de novo. Eu falei assim, não tem como a gente descobrir, não tem como fazer um tratamento. Pode ser que você viu, mas tem, sei lá quantos anos aí sem ter outra doença. Então a sua chance de ter um novo câncer é a mesma de qualquer pessoa. Qualquer pessoa, exatamente. Não tem relação nenhuma. Ela respondeu, ela falou dessa forma, falou, não viva com isso porque a gente não sabe. Não viva pensando nisso. E pode ser que você nem tenha mais. Eu até minha esposa estava lá junto, ela ouviu o médico, ela falou, então nem põe isso nessa cabeça. Já não põe mesmo, realmente. Só questionei só por curiosidade mesmo, para saber. Mas ela falou, não tem relação nenhuma, viva a sua vida dia após dia e já. E nós agradecemos a Deus por tudo que Ele fez na tua vida, continua fazendo, na tua, na nossa. Mas acho que também a gente deixa um agradecimento especial para quem está nos acompanhando. Você é muito importante estar aqui, então se envolva com isso, é muito importante para nós. A gente solicita que você se inscreva no nosso canal, que você curta isso, de preferência que você compartilhe talvez alguém que esteja passando, infelizmente, por uma situação parecida, porque nós temos aqui uma pessoa que pode dizer com a vida que é possível sim passar por um câncer. É possível permanecer, não sei se feliz é a palavra certa, Deus, mas... Entregar a vida a Deus e acreditar e confiar. Por mais difícil que seja o processo, por mais longo que seja o processo, é entregar a sua vida nas mãos de Deus. Deixar Deus agir. Confiar sempre.
Então, faça isso, compartilhe isso. Isso é muito importante para nós, para o nosso canal, Provocação Podcast. É a maneira com que nós temos de fazer com que esse trabalho se expanda, né? Sim, sim. Que mais pessoas possam receber essas informações. E também é importante dizer que nós temos o nosso canal de WhatsApp. Você pode falar conosco, inclusive também a chave Pix. Você que quer fazer uma doação, que quer fazer uma oferta, que quer contribuir com esse trabalho, nós temos custos aqui, nós temos despesas. Então, se você sentir no coração e puder nos ajudar, vou deixar o nosso telefone, provavelmente está sendo colocado aí na tela, mas é o DDD 18 997 37 90 63. DDD 18 997 37 9063. E fale conosco também, é o nosso canal de WhatsApp. Talvez você quer deixar uma mensagem para o Diego de dizer o quanto essa conversa foi importante para você. Fale conosco, compartilhe com a gente também o que você está sentindo. Isso nos incentiva, né, Hélio? Sim, a continuar fazendo todo esse trabalho. E lembrar também de pedir para você deixar seu like, para você compartilhar essa conversa, os cortes que a gente vai fazer também de umas temáticas pontuais, porque com certeza tem gente que precisa ouvir essa mensagem, essa experiência de vida, esse testemunho de fé. Tem a pessoa que precisa, e você compartilhando, você se inscrevendo no canal, você curtindo o vídeo, já é de uma ajuda enorme, uma ajuda importante para a gente, para o algoritmo, para o YouTube entender que o nosso trabalho é relevante e ser entregue a cada vez mais pessoas. E assim, até para o Diego saber, o nosso intuito aqui é fazer com que você tenha bons conteúdos na internet. Sim. A gente sabe que a internet tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, e a gente quer criar aqui um conteúdo de qualidade. É um bate-papo saudável, um bate-papo que vai enriquecer. Não ache que aqui você vai sair com uma mensagem teológica profunda das Escrituras, uma análise do livro de Romanos. Não é esse o objetivo da nossa conversa. Nosso objetivo aqui é bater esse papo entre amigos de assuntos edificantes. Quer seja história de vida, quer seja vida profissional. A gente quer que essa conversa aqui alimente você de alguma forma. Claro, é um momento de você ter um lazer, um conteúdo saudável da internet. E também deixar o agradecimento ao Secate Estofados, né? Novamente, aí eu vou deixar o telefone para vocês, DDD 18 981 34 86 49. William Secate vai estar à disposição aí, você que quer reformar, fazer construir um sofá sob medida. Sabe aquele apartamento pequeno? Eu tenho um apartamento pequeno. As coisas lá no meu apartamento tem que ser tudo sob medida, senão não cabe nada. E o William foi lá, fez a medida, fez um sofá que encaixa perfeitamente na casa. Esse sofá é bom, cara. É ótimo aquele sofá. É bonito. É bonito, é bem feito. Eu gosto de um sofá quando você senta e a espuma é confortável. Então, assim, é material de qualidade. É diferente você fazer um sofá sob medida. E você tem aí um excelente profissional, um irmão nosso, que pode fazer esse trabalho por você. Mas vamos voltar aqui na nossa conversa, Diego. Pelo que eu percebi, você é um cara que é difícil alguma coisa de atingir, né? Porque você passou por essas fases aparentemente bem. É isso? Foi como eu disse, né? Sou um cara que é difícil desistir. É difícil chegar assim no fundo do poço. Não sou aquele cara que, não vou lutar contra. Não, se o problema tá aqui na minha frente, eu falo, eu vou te encarar. Dessa forma que eu sempre levei minha vida. Não consigo abaixar a cabeça, sei lá. Deve ser Deus, né? Deus que dá força, com certeza. E Diego, sozinho não consegue nada. Hoje você consegue olhar para trás e tirar algo positivo, algo que aconteceu? Como é que você enxerga hoje tudo isso que aconteceu com você? Como eu disse no começo, é uma experiência. Você vai sempre carregar a experiência dos detalhes. Eu consigo enxergar assim os detalhes de Deus, né? Como eu disse, ele coloca pessoas no nosso caminho para nos auxiliar, né? Sozinho a gente não consegue nada. Não adianta você querer falar, sozinho eu vou conseguir. A gente sempre precisa de apoio, sempre de alguém, né? O primeiro processo foi um processo muito longo. Ficou quanto tempo, todo o período, do início ao final do processo? 3 anos e 10 meses, até voltar a trabalhar.
Então, assim, eu ficava nesse São Paulo, Araçatuba, São Paulo, Araçatuba, Araçatuba, São Paulo, Araçatuba, São Paulo. Então, às vezes era meu pai que ia comigo, me acompanhava, às vezes era minha mãe. Então, a família não ficava sempre unida por causa dessa locomoção que a gente tinha que ter. Então, assim, nunca faltou nada dentro da casa dos meus pais, né? Nunca chegou a faltar uma água, uma luz, uma alimentação, seja lá o que for, o combustível do carro. Nunca faltou nada mesmo. Então é nesses detalhes que eu me apego, né? O fato de você acordar e estar respirando, né? Isso já é um grande motivo e incentivo para que você vá atrás dos seus objetivos, luta contra as suas dificuldades, né? Seu problema. Então tudo isso me fez despertar, olhar para esse lado que eu não tinha, sabe? Não tinha essa visão. E agradecer a Deus por esses pequenos detalhes, né? E de lá para cá eu sempre trouxe esses pequenos detalhes comigo, né? O fato de você comer, o fato de você ter uma casa para morar, o fato de você ter uma cama para dormir, né? Isso já é uma grande bênção que Deus dá para você. Ah, mas eu queria ter um carro melhor, uma casa melhor. Meu, calma. Isso não é importante para sua vida. É legal, é bacana. Você se satisfazer, você realizar seus sonhos, é legal. Lógico que é, né? Sim. Eu vou falar que eu não tenho sonhos. Eu tô mentindo, né? Tá sendo até hipócrita se eu falar isso aí. Mas não é as prioridades da sua vida, eu vejo assim, né? Você tem que trabalhar, batalhar para que você conquiste, né, esses objetivos seus, mas nunca esquecer desses pequenos detalhes, cara, sabe? O fato de você só acordar é um grande milagre. E quando de repente deitaram ontem e não conseguiram levantar hoje, milhões de pessoas no mundo inteiro, se a gente for ver. Então é isso que eu trago comigo, essa grande experiência de detalhes. Você tem que observar Deus nos detalhes, enxergar Deus nos detalhes. Isso é tão importante, né, cara? Porque a gente, nessa correria da vida, nesses compromissos que nós temos diariamente, a gente acaba esquecendo que o respirar é um milagre, né? E assim, Diego, você é evangélico, protestante, você sempre foi evangélico? Como é que foi esse processo na tua vida? Quando você nasceu, aquele jargão evangélico, você nasceu num berço evangélico ou não? Conheci Deus quando criança, mas era bobagem na nossa vida, de se afastar de Deus e depois retornar. Retornando, não me lembro quando, se eu falar quando eu vou estar mentindo, mas fiquei um período afastado assim. E depois eu voltei de lá pra cá, mas desde quando você fala assim, dá uma enfraquecida da fé, mas você continua ainda, continua buscando, né? Aí já tem um bom tempo já que continuo na igreja sem desviar, sem parar, não é muito intuito mais, né? Pelo menos esse filme. Esse período que você ficou afastado foi depois de adulto já? Desculpa. Esse período que você ficou afastado foi depois de adulto? Na fase de adolescente para jovem. Entendi. Mas ali naquele momento do seu diagnóstico inicial, você já estava na igreja? Tava, mas não estava firme. Entendi. No primeiro processo, não. E você acha que de alguma forma isso te aproximou de Deus ou isso enfraqueceu o processo? Como é que foi? Como é que você enxerga isso? Sim, né? Com certeza. Não tem como você falar que não aproxima, né? Porque assim, o ser humano se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Entendeu? Então às vezes você se aproxima mais, né? Porque você tá vendo que está precisando. Entendeu? Então é isso que às vezes é a nossa falha. Só buscar Deus quando a gente precisa. E quando você não precisa, você busca Deus, né? Então é esse detalhe que a gente também tem que observar. E aqui em Araçatuba você está na igreja Batista Renovada. Lá na Prestes Maia. Lá na Prestes Maia, pastor William. Legal. Você disse aqui para nós que uma das suas maiores conquistas foi a sua família. Como é que você enxerga isso? Como é que foi esse processo de conhecer tua esposa? Tive uma educação assim do meu pai e da minha mãe, os dois sempre trabalhando, né? Minha mãe falava de uma forma: você vai crescer, você vai virar homem, e o homem tem que ter responsabilidade de trabalhar e sustentar um lar. E meu pai falava assim: dia que você vai crescer, você vai virar homem, e você jamais desrespeite uma mulher. E eu vi aquilo lá, minha família sempre unida, tá? Eu, meu pai, minha mãe, minha irmã. Claro que toda família tem suas desavenças, tem seus altos e baixos, normal, né? Mas eu sempre tive um sonho, né, de ter minha família.
E eu crescia sempre com aquilo na minha cabeça. Um dia eu quero crescer, quero casar, ter uma profissão, trabalhar, ter uma família. E eu tenho hoje, graças a Deus. Tenho a minha esposa, tenho meu filho, tenho um enteado já de 24 anos. E tenho uma família. Era o que eu sempre quis ter. Hoje eu posso falar, não para me engrandecer ou me aparecer nela, não, mas com a ajuda de Deus consigo manter minha família, consigo sustentar minha família, né? Com o meu trabalho, com o meu suor. E isso é gratificante, acho que para um homem, né? Não é para mim, eu falo para um homem. Né? O homem conseguir olhar para trás e ver que ele construiu uma família, quem sonha, né? E conseguir sustentar a família. Isso é gratificante. Eu falo pra minha mulher, eu falo, meu prazer é gastar dinheiro com vocês. Eu falo com você, ela sabe disso aí. Deve ser gostoso de ouvir isso. Oi? Deve ser gostoso de ouvir isso, né? Eu acho que ela gosta. Acredito eu que ela gosta. E eu tenho realmente esse prazer mesmo, de gastar dinheiro, levar para fazer alguma coisa, passeio, alguma coisa, comprar alguma coisa. Para nós. Para mim é gratificante, muito gratificante mesmo. Então é uma conquista bacana que eu tive na minha vida. E como que vocês se conheceram? A gente se conheceu na igreja que nós frequentamos, da Batista Renovada. Na verdade, eu observei ela. Antes de observá-la, teve um belo culto lá que eu cheguei à noite para participar do culto e eu vi assim de costas assim, um casal. Eu falei, pô, um casal de amigo meu que eu sempre chamava para ir pra igreja. Eu falei, é ele, né? Pra cumprimentar. E de costas assim pareciam muito. E na hora que eu cheguei de frente, já dando a mão, vi que não era, cara, fiquei bem sem graça. E a mão, acabei cumprimentando, porque eu tava com a mão estirada, né? Eu falei, agora tem que cumprimentar, né? Eu cumprimentei, mas saí de fino, assim, até comentei com outro amigo meu, falei, meu Deus, uma mancada, ele quer. Falei, eu fui lá cumprimentar aquele casal aí, achei que era um casal de amigo meu, olhando assim pelas costas, parecia, mas eu cheguei e falei, não era. Aí falou, nada não, mano, esquenta a cabeça não. Foi bom, foi um aperto de mão, eu já tomei um tapa na cabeça por engano na igreja. É pior, viu? É pior, Aperto de mão tá bom, tá no lucro. Só que aí, pra mim que eles eram namorados, casal, será marido e mulher, passou. Só que aí, nem tanto, passou uns meses mais ou menos depois, eu comecei a vê-la. Eu comecei a observar. Aí eu comecei a observar, olhava. Aí um dia eu tava sozinha, um dia eu tava com algumas amigas, outro dia eu tava com um garoto, outro dia eu tava com um rapaz, outro dia eu tava com um rapaz e um garoto. Entendeu? Aí eu cheguei um dia, eu vi ela conversando com o pastor dos jovens na época. Tinha o pastor Jorge na época, na igreja. Aí eu vi ela conversando com ele, aí cheguei no pastor e falei, pastor, e aí? Quem que é essa ovelha aí? Quem que é essa ovelha? Quem que é essa mulher aí? Aí ele me falou, passou mais ou menos um raio-x dela, né? Eu falei, tá, mas e aquele cara que vem com ela? Não, nada não. Fica tranquilo, não é nada. Eu falei, não, beleza. Aí comecei a observar, tá? Aí passou um certo período, na nossa igreja, né, antigamente ela tinha células, né? E cada um fazia tipo assim, 4, 5, 6 pessoas se reuniam para falar da palavra de Deus. E eu tinha minha célula. Na verdade, eu participava de uma célula. E o líder meu na época também chamava Diego. Ele pediu uma vez para me dar um testemunho, dar uma palavra na célula. Aí eu dei meu testemunho. No primeiro câncer. Aí ele ficou impactado com aquilo. E cada sábado tinha um culto dos jovens. E cada sábado era uma célula que dirigia o culto. E chegou o dia da gente fazer o nosso culto. Ele falou, cara, você não dá o seu testemunho? Eu falei, dou. Sem problema. E foi nesse testemunho que a gente se olhou. Ela estava lá participando, tanto o pastor insistia que ela fosse participar do culto das jovens, que ia ter cachorro quente e tal ali depois, né? E o nosso olhar se cruzou. Mas sem intenção, sem nada, sem saber quem era também, né? Porque não tinha me aproximado. Olha lá, tá olhando. Aí passou assim alguns dias, eu achei ela no Face e adicionei. E ela aceitou, a gente começou a conversar. Como todo relacionamento moderno, o Facebook foi... Você tem que dar uma puxada na ficha, né? Facebook é a ficha. E começamos a conversar, tava ali no Facebook. Aí teve um belo dia que eu falei pra ela, vamos sair pra comer alguma coisa, bater um papo e tal. Aí a gente saiu, ela aceitou. Depois, acho que um mês mais ou menos conversando, 20 dias, não lembro mais ou menos. Aí a gente saiu, tal, foi comer lanche.
De lá pra cá, tamo junto. Eu lembro que quando a gente saiu pra comer o lanche, a gente foi lá no Zezão Lanche, pedimos o lanche e tal. Demorou pra chegar o lanche, a gente conversando. O lanche chegou e a gente conversando. Deu hora de fechar o Zezão Lanche, a gente conversando. Aí é bom. E o lanche esfriado. E eu tava até hoje, graças a Deus. Já fazem o quê? 13 anos juntos? 13 anos juntos. Que legal, parabéns. Depois desse primeiro encontro, demorou o quê? Mais ou menos uns 2 meses pra gente começar a namorar, né? Mais ou menos isso aí. Aí depois de 1 ano, 7 meses de namoro, casamos, já tem 11 anos de casado já. Ô Diego, e agora a gente falando de família, me veio uma pergunta. Voltando para aquela sua fase do primeiro câncer, como é que foi para tua família, cara? Porque para você eu vi que você enfrentou com as suas dificuldades físicas e tudo mais, mas assim, como que você sentiu que o teu pai encarou isso, a tua irmã encarou isso, a tua irmã, como que a tua família, o teu núcleo próximo familiar encarou tudo isso? Você consegue falar pra gente? Pai é sempre mais reservado, né? Mais fechado, meu pai principalmente. Ele sofria ele calado, né? No canto dele. Já a minha mãe, ela demonstra muito. Minha mãe chorava a todo momento. Claro que minha mãe sempre foi uma mulher de Deus, sempre confiante em Deus, mas sempre tem aquele lado emocional, não tem jeito. Ela sempre chorava, mesmo confiando em Deus, mas o fato de eu ver sofrer ali, aquele sofrimento, passar por aquele processo, então se mexia muito também com o psicólogo dela, chorava demais, muito abalada. Minha irmã, a mesma coisa, minha irmã tem mais ou menos o mesmo sentimento da minha mãe. Ela é mais nova ou mais velha? Mais velha. Então assim, passou, eles meio abalados, eu meio querendo desistir do processo, devido ao psicológico estar abalado por causa da quimioterapia. Então foi um momento muito difícil pro núcleo familiar, imagina. Foi. Como esse período que eu nem falei, que eu ficava de São Paulo, Araçatuba, São Paulo, às vezes eu ia pra São Paulo, ficava lá 15, 20 dias lá, né? Você ia sempre com seu pai ou com a sua mãe? Eu ficava, às vezes, na casa do irmão da minha mãe, né? Que eu falo que é meu segundo pai, ou às vezes na casa da irmã do meu pai, que eu falo que é minha segunda mãe. Então isso também mexia com eles também, né? Porque eles também vivenciou esse processo mesmo, estavam junto comigo. E quando eu falei, Deus coloca pessoas sempre na sua frente para te auxiliar. Eu falei, meu pai, meu tio, meu segundo pai, nunca reclamou de ter que levantar 4 horas da manhã para me levar na Santa Casa, porque morávamos longe, né? Ficava longe de onde ele morava. O tio meu lá, meu tio casado com a irmã da minha irmã, do meu pai, nunca questionou também de ter que me levar ou buscar, né? Sempre fazendo com muito amor e com muito carinho, né? Minha tia, as minhas 2 tias sempre procurando fazer, às vezes ficava até sem saber o que fazer, procurava tentar ajudar, mas não sabia de que forma, né? Porque via ali meu sofrimento, via aquela minha disposição, passando muito mal, e sempre queria de qualquer forma dar um jeito para solucionar o problema, né? Então são pessoas que eu agradeço muito mesmo, eu sempre agradeci a Deus pela vida deles, e até já falei isso para eles também, eu agradeço muito eles, porque era um apoio fundamental mesmo. E o que mais impactou em você de uma atitude deles? O que você esperava deles naquele momento? O que fazer, o que você falaria para quem está nos assistindo e às vezes tem um familiar passando por essa situação? Como que ele deve se portar, cara? O que foi importante para você? Acho que é amor e carinho e paciência, né? Se você não tem amor ao próximo, se você não tem carinho ao próximo, se você não tem paciência, enxergar ali o problema do próximo é difícil, né? E foi isso que eu vi, não só nos meus pais, né, na minha família, mas, por exemplo, minha irmã, meu pai, e na família dela, né? E no meu irmão, da minha mãe, na família dele, né? Meus primos, tudo ali, sempre ali comigo, me ajudando, né? Dando palavras de incentivo, falando, não, você vai sair dessa, você vai se recuperar, você vai melhorar, você vai sarar, você vai voltar à sua vida normal. Então família, né? Base, né? Base familiar é muito importante, né? Te dá um gás a mais, né? Mais que você confie em Deus, claro, mas você também tem um apoio de uma família, tremendo um remédio. Pelo visto, você está cercado de apoio familiar, desde a juventude até agora que precisou. Graças a Deus. Seu núcleo familiar sempre foi muito saudável, né? Cara, meus pais assim sempre procurou
passar o que é certo e o que é errado para nós. Foram duas pessoas muito batalhadoras na vida e que ensinou os princípios da vida. Não são perfeitos, eu também não sou perfeito, ninguém é perfeito, mas sempre a gente foi unido, né? Sempre muito. O meu pai, que é casado com a minha mãe lá normal, minha irmã, a minha mãe, ela tem um irmão que parece que ela nem é irmão dela, parece que o irmão dela é irmão do meu pai. É uma união de tão unidos que eles são. Entendeu? É muito forte, é uma ligação muito forte entre os dois. Entendeu? Parece que eles eram irmãos, não parece que é a irmã o meu tio, irmão da minha mãe. Entendeu? Então, assim, a união muito forte. A irmã do meu pai, não parece que é cunhada da minha mãe, parece que é irmã da minha mãe. Então, sempre assim, a gente sempre tem uma família muito unida, né? Mais problema que tenha, dificuldades que tenha, mas sempre foi muito unido. Eu imagino que essa união você está tentando passar pro Pedro, né? Pro teu filho. Tem que ter, né? A gente fala pra ele, a gente chama a atenção dele, né? Dá uma deslizada aí. A gente fala pra ele que tem que respeitar o próximo, tem que ter humildade com o próximo e sempre ser unido com o próximo. Né? Nunca sabe de amanhã, né? De amanhã só Deus pertence. Diego, a conversa tá excelente, mas a gente já precisa caminhar para o final. Mas assim, a gente quer agradecer muito você pela tua vinda aqui. E eu queria encerrar esse momento fazendo uma analogia, pedir para você falar um pouquinho sobre isso. A gente sempre fala aqui no final das nossas conversas, nossos bate-papos, é a história de Martinho Lutero e o sapateiro. Martinho Lutero, uma vez andando pela cidade, um sapateiro chamou ele e falou assim: Lutero, como é que eu faço para servir melhor a Deus? E Lutero falou assim: olha, faça um bom sapato e venda a um preço justo. Talvez a analogia que a gente possa fazer com o Diego, esse momento aqui, é o seguinte: Diego, para uma pessoa que está passando por um momento de enfermidade, por um vale, como essa pessoa pode servir melhor a Deus? Se é que você consegue pensar nisso. O mais dificultoso que esteja ali seu problema, você tem que ajoelhar e buscar Deus da mesma forma. É fácil quando você está vivendo bem, né? Você agradecer a Deus, você buscar Deus. Né? Isso é muito simples, é muito fácil. Quando sua vida está indo de 20 e pouco. Aí, às vezes, no momento de dificuldade, às vezes você quer desistir, né? Quer desanimar, mas pelo contrário, é que você tem que buscar mais ainda. E quando você passar por ele, continuar buscando, continuar agradecendo. Né? Porque você pede para Deus uma cura, aí ele te dá, mas depois você não agradece. Então, eu acho assim que buscar a Deus, independente de qualquer forma, dobra o seu joelho, entendeu? E fala com Deus abertamente. Às vezes você tem vergonha de falar ao público, se tranca no seu quarto. Se tranca no seu quarto, conversa ali isolado, só você e Deus. Se tiver que chorar, chora, desabafa. Conversa que a gente está tendo aqui agora. E tenho certeza que se você fizer isso de coração, Deus vai te ouvir. Né? Ele vai escutar o seu clamor. Você tem que clamar a Deus a todo momento. Não desistir. Acho que a palavra-chave é não desista. Creia que tem um Deus poderoso. É um Deus milagroso, um Deus que tudo pode. Amém. É isso, né, Hélio? Show. Diego, obrigado pela tua vinda aqui, obrigado pela tua disposição de contar um pouquinho da tua vida para quem está nos assistindo. E louvamos a Deus por você. Acho que o nosso desejo aqui é saúde para você, sucesso na tua vida familiar, e que na tua vida com Deus você possa cada vez mais mostrar que é possível enfrentar essas situações, e que Deus continua sendo Deus mesmo em meio aos problemas. Então que Deus te capacite, que Deus continue fazendo isso. E também queremos agradecer você que nos acompanhou até aqui. É uma honra, como eu disse lá no início, saber que essa conversa aqui ela está fazendo sentido de alguma forma para você. Então não deixe, por favor, de entrar em contato conosco, não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhá-lo.
se inscrever no nosso canal, que isso também é importante, né, Hélio? Com certeza. Ativar o sininho aí que você está vendo de notificação, porque é uma forma também de toda vez que nós lançarmos vídeos novos, o YouTube entregar isso para você. E nós temos outras redes sociais, nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, nós estamos no Spotify, logo a gente vai estar lançando também no Spotify. Então, você tem uma série de oportunidades aí de nos acompanhar. Acompanhe-nos. Acho que isso é o que a gente pede para você. E, mais uma vez, agradecer o William Secati, que está aí patrocinando esse trabalho nosso. Você também que está nos ouvindo e talvez queira patrocinar a gente, entre em contato conosco. Você pode entrar em contato conosco pelo Instagram, pelo nosso YouTube, pelo nosso Facebook e também pelo nosso WhatsApp, tá? Você pode entrar em contato conosco no DDD 18 997 37 90 63, 18 997 37 90 63. Você pode falar conosco, nós temos toda uma série de oportunidades aí de patrocínio, você é muito bem-vindo. Você que quer colaborar com esse trabalho, tem também aí o Pix para você nos ajudar, mas saber que essa conversa está incentivando vidas é o nosso maior pagamento, né? Com certeza. Se essa conversa mudar vidas, mudar famílias, fazer sentido para você, é isso que a gente quer. Então, compartilhe conosco essas bênçãos que o Senhor tem feito através desse canal aqui na sua vida. Tá bom? Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Hélio. Obrigado, Diego. E até a próxima, gente. Deus abençoe a todos.